Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Luz da Manhã. Já quero começar profetizando, afirmando para a sua vida e também para minha uma semana extraordinária. Recebe daí que eu recebo daqui também. Amém. Assim seja, assim já é. Né, começar a semana aí com pensamento positivo, começar a semana aí com boas afirmações, né, já profetizando coisas boas, é maravilhoso. E no Luz da Manhã de hoje, eu quero bater um papo com vocês sobre a sua ansiedade, sobre essa ansiedade aí, né, que a gente sabe que ela tanto nos sobre a sua ansiedade. Já parou para pensar que a causa ou as causas da sua ansiedade pode estar lá na sua infância? Quando a infância é um momento assim, é uma fase da vida crucial para o desenvolvimento, né? É ali uma base para nossa personalidade. Não como tentar fugir disso. Ai, mas foi na infância, tem tanto tempo. Ai, nada a ver. E o que eu passei lá na infância está influenciando minha vida até hoje. Sim, está. O que a gente passa na infância é muito marcante para nossa mente inconsciente. Então, tem coisas que ficam ali como informações e que a gente traz para nossa vida adulta. Por exemplo, vou falar hoje de algo assim bem específico. A ansiedade, ela é essa necessidade de controle, essa coisa assim de que a gente tem um medo das coisas não saírem ali como a gente espera, ou um medo de algo assim muito ruim acontecer. Tanto que a gente fica com essa sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Então é um medo, né? A gente catastrofiza as situações, a gente, né, faz alguma coisa assim ter uma proporção muito maior na nossa mente, tudo premeditando, né, como se a gente fosse, né, a gente prevesse o futuro. A gente tem essa coisa de, ai, mas e se acontecer? Ah, mas e se for assim, se for assado? E a gente quer, de alguma forma, evitar esse sofrimento que a gente tem medo que a gente passe. Então, o que que isso é? Né? O que que a gente consegue perceber muito nisso? Uma falta de confiança, uma falta de confiança em Deus, isso aqui, gente, não me entendam como algo, ai, é uma falta de fé, pelo amor de Deus, tem uma causa, tem algo por trás disso, não é simplesmente falar, ai, é falta de fé. Jamais eu vou falar isso, tá bom? Porém, sim, é uma falta de confiança em Deus, na vida, em você próprio, no curso natural da vida. A gente não confia, a gente simplesmente quer prender o controle. Então, de fato, é sim uma dificuldade de confiar. Digo por experiência própria e você vai fazendo uma reflexão aí com você mesmo, com você mesma, se faz sentido. Essa dificuldade de confiar, ela não acontece, ela não está aí porque você quer. Aí simplesmente eu não quero confiar. Não quero confiar em Deus, não quero confiar na vida, não quero confiar em mim mesmo. Não, de forma nenhuma. O que a gente mais quer é soltar esse controle. Confiar. Porque a gente sabe que confiar traz leveza, confiar traz paz, confiar traz tranquilidade, traz quietude. Então, claro que a gente gostaria de confiar, mas existe essa dificuldade em confiar e automaticamente uma necessidade de tentar controlar. Por que que isso acontece? Muito provável que lá na sua infância teve situações em que, por exemplo, pessoas que eram para você confiar nelas, pessoas que eram para te dar aquele apoio, aquela segurança, você não obteve esse apoio, essa segurança, você não teve a sensação de eu posso confiar. Na infância, pode ser que você passou por situações que você precisou criar mecanismos de defesa em relação a isso. Opa, não dá para confiar. Eu tenho que
controlar de alguma forma, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para me defender. Porque o que era para me proteger não está me protegendo. Então, isso não é consciente, tá, gente? Automaticamente, passou por uma situação ali, você ficou vulnerável, você passou por algo que não era para você ter passado, não era para você ter passado por aquilo, mas se você passou e a sua mente entendeu que não houve uma segurança ali, houve uma negligência, você teve uma situação que, poxa, em quem eu era para confiar, eu não pude confiar. Então, a sua mente automaticamente cria mecanismos de defesa. E um desses mecanismos é: eu preciso ter o controle. Eu preciso estar observando, eu preciso estar monitorando, eu preciso estar atenta para que aquela situação que aconteceu, que me deixou exposta, em um momento que era para eu estar protegido, protegida, para que aquilo não ocorra de novo. Ou para que pelo menos eu tente evitar aquilo. Então a sua mente cria ali mecanismos de defesa em um momento da sua vida que você não precisava deles, né? Que é ali na infância. Na infância a gente é protegido. E a gente não precisa se proteger, não é verdade? Mas quando há uma quebra dessa proteção, a gente cria esses mecanismos. E aí, né, tem várias situações, uma situação de abuso sexual na infância, situação de abandono, situação de ser de fato, né, enganado, enganada. Um exemplo, uma criança que não era criada pela mãe, era criada pela tia, pela avó, durante o ano inteiro. Quando era no final do ano, a mãe ia visitar essa criança e ficava um mês e depois voltava para outro estado e aquela criança ficava ali. E quando aquela mãe estava com aquela criança queria estar com aquela mãe o tempo todo. Aquela criança queria a atenção daquela mãe o tempo todo. E era uma coisa super, né, plausível, a gente consegue entender, compreensível. Algo super compreensível. E aí, quando aquela criança estava com aquela mãe e aquela criança desenvolveu até um ciúmes meio que doentio por aquela mãe, aquela coisa de querer estar sempre com aquela mãe, sempre com ela, enquanto ela estava ali, porque ela sabia que daqui uns dias ela já ia voar, né, ia para um outro lugar muito distante, e aquela criança ia passar o ano inteiro sem a mãe. Então ela queria estar com a mãe o tempo todo, né? E aí a mãe colocava aquela criança para dormir e falava: filha, a mamãe vai ficar aqui com você, a mamãe, né, tá aqui junto com você. Colocava aquela criança para dormir. No meio da noite, aquela criança acordava e percebia que a mãe não estava ali. Procurava a mãe e a mãe não estava. Onde a mãe estava? Numa festa, ou tinha ido embora para aquele outro estado, e aquela criança ficava ali, se via novamente, assim, aquela figura de proteção, e via a sua confiança ser quebrada. Ela confiou naquela mãe, e aquela mãe terminou quebrando aquela confiança. Digo, por favor, me entenda, não estou culpando a mãe, culpando o pai. Aquela mãe fez o que julgava ser certo com a consciência que ela tinha naquele momento. Então, não é sobre culpados, não, a intenção aqui não é que você crie uma revolta da sua mãe de forma nenhuma, nem do seu pai, nem de quem cuidou de você, porque isso não vai te ajudar nesse processo. Porém, eu estou falando de tudo isso aqui para você entender, para você voltar, pensar um pouco aí na sua infância e verificar, né, se essa ansiedade não tem alguma coisa ligada com isso, tá bom? Mas não para culpar ninguém, só para te provar que, né, você está passando por isso, não é culpa sua, não é porque você é uma pessoa ruim, ou porque você não consegue confiar porque o outro consegue porque é melhor e você não consegue porque é pior. De forma nenhuma. Estou te contando para você entender que tem algo mais profundo aí. Então, voltando à situação, aquela criança quebrou-se, né, aquela confiabilidade. Ela, poxa, eu não posso confiar. Eu confiei na minha mãe e ela foi embora. Então, como é que fica? Essa criança passa a não conseguir confiar em ninguém, em nada.
né? Ela passa a desenvolver uma dificuldade em confiar. E o que acontece? Esse adulto que está aí me ouvindo, essa adulta que está aqui vos falando, ainda dentro dela tem essa criança. Essa criança ainda vive dentro dela. E da mesma forma ainda com essa dificuldade de confiar. Ou seja, a gente traz para a nossa vida adulta essa dificuldade que desenvolvemos por algum ou alguns motivos na infância. Então aí é onde entra um trabalho da gente modificar isso, da gente entender que, peraí, eu não sou mais aquela criança. Eu não preciso mais desse mecanismo de defesa que foi desenvolvido lá na infância, porque realmente ali eu precisei desenvolver aquele mecanismo. Não é conscientemente, tá, gente? Que uma criança não pensa nisso. A própria mente inconsciente é que faz isso. Então, aí agora é esse trabalhar, é um trabalho. A gente precisa fazer um trabalho. Por isso a terapia é tão importante. Porque a gente vai trabalhar isso, vai trabalhar essa nova forma de pensar, essa nova forma de entender, né? E essa nova forma de dialogar consigo mesmo, consigo mesma. Então, hoje, você precisa entender que você não precisa mais daquele mecanismo de defesa. Hoje, você não está mais naquela situação que te deixava vulnerável. Hoje, você não é mais aquela criança indefesa. Hoje você não é mais aquela criança que depende, né, dos outros para ali até mesmo de uma certa forma sobreviver, né? Hoje, por tudo que você já passou na sua vida, você se tornou uma pessoa forte. Talvez hoje você já é pai, você já é mãe, você já é a pessoa que cuida, você já é a pessoa que educa, que ensina, que instrui. Olha só como você cresceu, como você evoluiu. Então você não precisa mais daquele controle que você precisava ter. Eu tenho que estar sempre atenta. Mas, né, para ver o que vai acontecer, se de repente acontecer alguma coisa que vai me destruir ou que vai me deixar muito angustiada, você precisava estar sempre atenta às situações. O que vai acontecer agora? Ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? E pra quê? Pra tentar se proteger. Só que hoje você não precisa mais. Hoje você entende que você está aqui nesse mundo. Existe sim uma inteligência maior, um poder maior, soberano sobre todos, que é Deus, que a gente pode confiar em primeiro lugar nele. Depois a gente pode confiar no fluxo natural da vida, a gente pode confiar em nós mesmos e a gente tem pessoas ao nosso redor, não são todas, com certeza não, mas tem algumas pessoas ali que Deus coloca na nossa vida que a gente pode confiar também. É muito importante que hoje faça uma reflexão se é o seu caso. Aí, essa tentativa de controle, esse não confiar, gera essa ansiedade. Deixa essa ansiedade cada vez maior, cada vez mais forte. Então, veja se é o seu caso, pensa aí como que foi a sua infância, né? Tenta pensar nisso. Se você não foi essa criança que precisou se proteger, essa criança que teve a sua confiança no outro, né, quebrada, e aí hoje tem dificuldade de confiar, mas é um trabalho, é um trabalhar. Vai trazendo isso para sua consciência. Você não é mais aquela criança. Hoje você pode cuidar dessa criança que está aí dentro. E a gente pode sim confiar em Deus, confiar na vida. A gente pode soltar o controle. Não estamos hoje vivendo nenhuma situação ameaçadora. Talvez na infância você vivia uma situação ameaçadora, mas hoje não existe mais. Hoje você não está mais sob essas situações. Então, trazer isso para sua mente, trazer isso para sua consciência e ir trabalhando nisso dia após dia, para você conseguir, para a gente conseguir, eu me incluo nisso também, para a gente conseguir essa confiança, a gente conseguir confiar, porque quando a gente confia, a gente solta o controle. Então, você vê como uma ou algumas situações na infância pode perpetuar
na vida adulta e até dificultar a sua confiança para com o próprio Deus. Olha como isso é forte, como isso é profundo. Então precisa ter esse trabalhar de consciência. Não sou mais aquela criança que precisava estar alerta o tempo todo. Não tem situação de perigo, não tem leão correndo atrás de mim, não tem ninguém querendo me molestar, não tem ninguém querendo me atacar, ninguém querendo me matar, ninguém querendo, né, não tem nenhuma ameaça real acontecendo. Então, eu posso relaxar, eu posso confiar, mas lembra que é um trabalho e a terapia é importantíssima, vai fazer um papel importantíssimo nesse trabalho, tá bom? Mas aí eu quis gravar esse vídeo para te dar uma luz, um norte, que é muito bom a gente fazer terapia com norte, né, tendo alguma ideia, ou já, ai, Rafa, eu não consigo fazer terapia agora, já ir colocando isso em prática, né, já trazendo para sua consciência que você não é mais aquela criança e ir procurando, né, essa busca, resgatar essa confiança dentro de você. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado em algum ponto. Compartilha com alguém que você ama. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, inscrita. Ativa o sininho das notificações. Peço desculpas por não ter vindo aqui com Luz da Manhã na sexta-feira, tá bom? Mas estamos aqui. Quarta-feira estaremos aqui novamente às 8h08 da manhã. Fique bem, deixe o seu like se você gostou. Compartilha também nos comentários alguma coisa que você queira saber, alguma experiência, ou quiser falar alguma coisa, use esse espaço para a gente ter essa troca, tá bom? Um grande beijo no seu coração, fique bem, até quarta-feira, tchau!